Amado Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos a Ti, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Te louvamos, meu Senhor, pela vida em Cristo Jesus, pela salvação de nossas almas. Suplicamos a Ti pela igreja. Abençoa, Senhor, nossos irmãos. Abençoa os novos convertidos. Toma em Tuas santas mãos. Abençoa, Senhor, homens e mulheres, jovens e adultos, as criancinhas. Guarda, Senhor, a tua igreja. Manifesta o teu grande poder, Senhor, na vida da igreja, guardando os teus ministros, ungindo com a graça, dando, Senhor, o necessário para o cumprimento da missão. Deus fiel, Deus todo-poderoso, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos que estão sempre conosco, recompensa os nossos ajudadores, Pai, que nos ajudam no nosso compromisso. Querido Senhor, te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua grandeza. Te louvamos, ó Senhor, pela tua maravilhosa mão estendida sobre nós, nos dando, Senhor, a graça para continuar. Eu te louvo, Senhor, pelos 34 anos de rádio. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo vigor físico que tu tem nos concedido, pela saúde, Senhor, o tempo passando e a gente ainda continuando, Senhor, fazendo a tua obra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu querido Senhor, pela tua fidelidade e graça. Abençoa e guarda os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos amigos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. A Unicresce foi iniciada em 1988 e a gente está ativo até hoje pela grande misericórdia do nosso Senhor. O nosso Deus, na sua infinita compaixão, nos dá a graça, nos dá a direção, nos dá a condição e a gente vai trabalhando. Louvo ao meu Senhor pelos meus muitos alunos, pelos meus ex-alunos. Hoje, muitos ministros foram nossos alunos. Louvo a Deus, agradeço de todo o coração ao meu Senhor e a minha intercessão pelos meus filhos na graça, os irmãos que trabalham para o Senhor Jesus, no Brasil, fora do Brasil, em vários lugares. Eu louvo ao Senhor pelos meus queridos irmãos. Vamos continuar. A nossa leitura hoje, meus queridos irmãos, Ezequiel capítulo 2. Eu confesso que prego bem pouco em Ezequiel. Prego pouco em Ezequiel. Ezequiel tem muita reprovação ao povo de Deus. Mas uma das coisas maravilhosas que eu aprendi é que o Senhor não comete injustiça. Então, se este povo foi reprovado, era reprovado, passou por estas experiências de serem confrontados pelo próprio Deus através dos profetas, era para o seu bem. Então, vamos à leitura. O capítulo 2 de Ezequiel são apenas 10 versículos e nós vamos ler completo. Disse-me o Senhor, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia.
E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não temas as suas palavras, ainda que estejam contigo como sarças e espinhos. E tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebeldes, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Bendito Deus. Senhor querido, nós lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, abençoa a tua igreja, abençoa os meus irmãos, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos amigos, recompensa os nossos ajudadores. Te louvamos, ó Deus, pelo trabalho, meu Senhor, pelo compromisso e pela tua mão estendida sobre nós, nos abençoando, Senhor, nos dando a graça para continuar. Pai bendito, nos dá outros ajudadores, fala aos corações, nos dá graça, Senhor, nos ensina, Senhor, a continuar na tua santa dependência. Pai bendito, Senhor da glória, abençoa os que ouvem, fala aos corações. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra do nosso Deus, uma instrução gloriosa para nós e, ao mesmo tempo, alguns avisos. A nação de Israel foi criada para ser uma nação santa, uma nação sacerdotal, uma nação testemunha do poder divino, uma nação com uma história milagrosa. Como foi que esta nação surgiu? Através de um homem idoso e de uma mulher idosa que foi estéril a vida inteira. Deus faz um milagre, chama este casal, já no que hoje se conhece como terceira idade, faz promessas e cumpre as promessas quando eles já estão centenários. Na verdade, ele com 100 anos e ela com 90. Deus cumpriu as promessas, Deus deu um descendente ao casal de idosos, e deste casal nasce o Isaque, e do Isaque, Esaú e Jacó, e de Jacó, os 12 filhos e uma filha, e destes filhos, a nação, formada por 12 tribos, aqui na visão de Deus e na linguagem de Deus, 12 nações. Então, é algo grandioso
além de maravilhoso como mensagem, nos fala de uma forma maravilhosa como aviso, como recomendação divina. E você é beneficiário do ensinamento de Deus. Eu sou beneficiário da instrução divina, do projeto celestial, que é Israel. E hoje, Israel e a igreja. Israel não deixou de ser o povo de Deus. E, obviamente, não deixou de ser rebelde. Então, este capítulo é revestido de importância, uma chamada para uma missão difícil. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Foi o Senhor falando com Ezequiel. O Ezequiel diz que se pôs em pé, sentiu o Espírito de Deus em sua vida. Ele se pôs em pé, o Espírito o fez ficar de pé e ele ouviu a mensagem. E a mensagem é esta: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim, a casa de Israel, 12 tribos, administradas livremente por 12 anciãos, ou os cabeças tribais. Na visão divina, 12 nações, muito embora 12 nações rebeldes. Ele ainda diz no versículo 3, eles e seus pais transgrediram contra mim até este dia, até o dia de hoje. E os filhos são de semblante duro, filho cabeça dura, filho mal ouvido, como dizia minha mãe, nossas mães. Filhos mal ouvidos, filhos que não recebem o conselho, que escuta, mas não pratica, que não põe em prática o que o pai ensina, o que a mãe ensina. Na visão divina, esta relação de Deus com a nação, de Deus com as 12 tribos, assim como hoje nós temos esta relação com o Senhor por meio da igreja. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Aí vem a mensagem. O teor da mensagem, Deus entregaria para o seu profeta, e nós vemos isto em todo o livro do Ezequiel. No versículo 5, o Senhor deixa o profeta de sobreaviso. Eles têm que ouvir o que você vai dizer. Que gostem, que não. Que ouçam, que não queiram ouvir. Que ouçam, que deixem de ouvir. Porque eles não querem ouvir. São rebeldes. Mesmo assim, hão de saber que esteve um profeta no meio deles. E tu, ó filho do homem, não temas. Não temas as suas palavras, ia acontecer rejeição verbal. Não temas as suas palavras, ainda que estejam contigo como sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Olha a comparação. Não temas as suas palavras, palavras agressivas, de rejeição.
nem te assustes com seus semblantes, porque são casa rebelde. A qualificação que Deus faz em relação a eles é deprimente. Iam receber um profeta judeu igual a eles, vestindo igual a eles, se alimentando igual a eles, costumes semelhantes em termos de etnia, cultura, linguagem, tudo, e mesmo assim tão diferentes pelo fato de serem rebeldes. E o Senhor assegura: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Aqui esta responsabilidade vai acompanhar a igreja até a vinda de Jesus. Os que estão pregando besteira hoje, pregando bobagem, pregando asneiras, enganando o povo, vão ser reprovados. A minha mensagem, o teor da minha mensagem tem que ser a palavra de Deus. Versículo 8, Ezequiel 2:8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. É a palavra. Eu não tenho que estar pregando outra coisa. Ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa. Não te assemelhe a eles. Não te equipare a eles. Não haja como eles. Não seja rebeldes. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Meus amados irmãos, isto aqui está lá no Apocalipse também. Lá no Apocalipse, Deus dá esta visão no livro escrito. Não existe magia nem adivinhação. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a mensagem de Deus. E quem se opõe à Bíblia Sagrada, quem se opõe à mensagem de Deus, pode ser ministro, pastor, bispo, apóstolo, não passa de um condenado. Quem se opõe à palavra de Deus pode ter igreja grande, riqueza e pompa, pode ter tudo, e vai ser simplesmente um desgraçado, miserável, cego e nu. Porque nós não temos outra palavra. Na nossa missão não existe substituição para a palavra de Deus. É o versículo 8, me detenho no versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Não tem nada mais claro. Não existe nada mais claro, nem na terra nem no céu. Esta é a mensagem gloriosa, a gloriosa e poderosa mensagem. É isto que Deus quer que o mundo ouça, que as nações ouçam, que Israel ouvisse, por estar naquele tempo num estado de casa rebelde. No versículo 9, a visão de Ezequiel. Então vi, meus amados irmãos, Deus não deixa ninguém sem a instrução necessária. Você recebeu a missão, pois Deus vai lhe dar a condição. Eu recebi a missão. Deus me deu a condição. Não estou falando de dinheiro.
Muito embora precise, mas isto também é com Deus. Isto é com Deus. Não preciso inventar. É com Deus. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. Uma mão se estendeu para mim, e na mão estava um livro. Colocado aqui na palavra da antiguidade. Um rolo de livro. Os livros no passado eram feitos de papiro ou pergaminhos. Um livro de papiro era trabalhado, era um produto natural. Era de um vegetal que se extraía o papiro. Palavra que deu origem ao nosso papel. Os judeus evitavam usar, e no tempo de Ezequiel ainda não tinha o pergaminho, porque o pergaminho era usado couro de animais, principalmente de porcos, e os judeus evitavam duplamente a utilização, porque a palavra viva, escrita numa pele de um animal morto, para eles era contraditório. Além disto, tratando-se de porco, era a junção da contradição com a maldição. Então eles tinham necessidade de se certificar que aquela pele era de carneiro, ou de bode, ou de bezerros. Mas no tempo de Ezequiel, parece que ainda não existia o pergaminho de couro de porco. Mas quando existiu, judeu sempre rejeitou. E aqui o Ezequiel vê, ele tem a visão, uma mão estendida em direção a ele, na mão havia um rolo de livro, e quando estendeu diante dele, aberto, ele viu que estava escrito por dentro. Quando enrolaram, quando aquelas mãos enrolou o livro, ele viu que estava escrito por fora. E o que ele viu escrito, a mensagem escrita, descrita por ele, eram lamentos. Lamentos pela rebelião, pela rebeldia, pelos desvios, suspiros pelos sofrimentos, pelas provações, e ais, pelas perdas humanas, pela infelicidade, pelo domínio dos ímpios sobre a herança de Deus, que houve uma mudança para pior, de filhos do Altíssimo, de casa de Deus, de filhos de Deus para a casa rebelde. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, nos ensine a servi-lo e a segui-lo. Vamos fazer a oração pelo memorial. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pela tua igreja em toda a terra. Obrigado por Israel.
Obrigado, meu Senhor, pela casa que, apesar das dificuldades, das indiferenças, das rebeliões, foi a casa, Senhor, em toda a humanidade, a casa que contém, a casa que reteve a palavra para ser testemunha, muitas vezes até contra a vontade, mas foi a nação que tu criaste, ó Deus, para ser missionária em todo o mundo. Pai bendito, obrigado por aquela nação, obrigado pelas suas tribos, obrigado pelos seus profetas, obrigado pelos seus apóstolos, obrigado pelo Filho de Deus, oriundo de Belém, da casa de Davi, o verdadeiro Redentor de Israel e do mundo. Amado Pai, Senhor querido, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida, crianças, jovens, adultos, famílias, viúvas, viúvos, órfãos, enfermos e os teus ministros. Pai bendito, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.